Olá, jovens! A gente vai começar a falar neste vídeo sobre grafos, né? Vai ser o nosso último assunto nessa sequência de vídeos de matemática discreta e vai ser um assunto que vai ter muitos vídeos. Esse primeiro vídeo é um vídeo bem introdutório. Eu vou tentar motivar um pouco o que é que são grafos, como eles podem ser úteis, por que a gente gosta de estudar grafos, e aí os próximos vídeos vão ser um pouco mais tradicionais, no sentido que eu vou introduzir nomenclatura, breves resultados, etc. Tá bom? Então, eu vou começar com esse problema do mundo real. É um problema que eu acho que muita gente vive aí diariamente, que é quando você abre o seu GPS e pergunta para ele qual que é o caminho mais rápido entre dois pontos. E aqui eu coloquei duas cidades de Minas Gerais, São Gonçalo do Sapucaí, Capitólio, e a pergunta que você vai fazer é qual o caminho mais rápido entre elas. E a ideia aqui é que de São Gonçalo do Sapucaí até Capitólio tem muitas opções de caminho. Você pode fazer várias opções e esses caminhos aqui eles passam por algumas junções, por algumas cidades, etc. E a primeira coisa que a gente nota é que, por exemplo, se você decide vir por esse caminho que passa por Varginha, vem até Boa Esperança e sobe aqui para Capitólio, entre Varginha e Boa Esperança não tem muita escolha. Você tem que percorrer esse trecho de estrada. E aí não importa muito quanto tempo você demora para percorrer cada pedaço. O que é importante aqui, por exemplo, seria o tempo entre Varginha e Boa Esperança. Tá? Então, o que a gente pode fazer, que é o que a maioria dos algoritmos de fato faz, quando vão calcular o caminho mais curto entre dois pontos, é separar alguns pontos cruciais de interseção, calcular o tempo entre esses pontos, beleza? E calcular a partir dessas interseções, qual que é a escolha mais eficiente entre elas. Então, vou aqui fazer um exemplo de uma escolha de alguns pontos de interseção nesse mapa. Por exemplo, vou até dar um zoom aqui para ler melhor. São Gonçalo do Sapucaí, Varginha, Alfenas, Boa Esperança, Campo Belo, Carmo do Rio Claro, até Capitólio. E a primeira coisa que a gente nota olhando para esse mapa é que o que é relevante mesmo é o tempo que você demora para ir de um ponto até outro. Não importa muito que o caminho que você vai fazer, por exemplo, de São Gonçalo do Sapucaí até Campo Belo, passa aqui por uma estrada tortuosa, que caminha, etc. O formato desse caminho não é relevante. A única coisa que importa é que são 2 horas e 3 minutos. Quando você olha para esse mapa, você quer saber qual que é a escolha mais eficiente para vir daqui para cá. Por exemplo, vai ser 2 horas e 3 mais 2 horas e 12? Seria uma possibilidade. Ou você vai preferir fazer 59 mais 1 hora e 3 mais 2 horas e 33. Não parece uma boa ideia. Ou 1 hora e 45, 1 hora e 15, 1 hora e 28. Nota que entre cada uma dessas duas cidades, desses pontos, eu coloquei o caminho mais rápido entre elas. Mas o caminho mais rápido daqui até aqui vai ser alguma escolha dessas possibilidades. E aí, por exemplo, qualquer uma dessas possibilidades aqui seria uma possibilidade válida, e aí você vai pesquisar entre todas elas, por exemplo, e decidir qual que é melhor. No caso aqui, me parece que a melhor seria, de fato, essa daqui, de acordo com esses tempos que estão marcados aí. Beleza? Então, E o que é que isso aqui tem a ver com grafos? Bem, isso aqui tem a ver com grafos porque isso aqui que eu desenhei, se você ignorar o mapa, é um grafo. Então, aqui você tem o que a gente chama de vértices, que são pontos, tá? E a gente tem o que a gente chama de arestas, que são conexões entre os vértices. E a única coisa que importa aqui, por exemplo, se esse aqui é o vértice A e esse aqui é o vértice B, e aqui tem uma aresta de A para B, a única coisa que importa é a informação de que essa aresta existe. O desenho é apenas um auxílio para representar o grafo, ele não é importante. No sentido em que eu poderia ter desenhado essa aresta entre A e B, por exemplo, fazendo isso. Desde que eu continuasse apenas interpretando a existência dessa aresta como a existência de uma conexão da possibilidade de A para B, tivesse escrito esse número aqui, 2 horas e 3 minutos, é absolutamente relevante como que essa aresta foi desenhada. Ela pode, inclusive, ser desenhada de maneira curva, tortuosa, pode, inclusive, atravessar as outras. A princípio, a única coisa que importa num grafo é quais são os vértices, A, B, C, D, E, F, G, e quais deles estão conectados por arestas. Tá? E aí é claro que nesse exemplo
a gente precisava de mais informações, que era o valor do tempo de cada aresta para poder responder a pergunta que a gente estava tentando resolver. Então, o que, né, assim, o que é importante desse slide é saber que você pode ter um problema do mundo real, você pode ser capaz de extrair dele informação relevante para resolvê-lo, e essa informação pode ser bem representada por essa estrutura matemática que contém pontos, que contém conexões entre eles, que a gente chama de grafo. Os pontos são chamados de vértices, né? As conexões são chamadas de arestas. E aqui dois conceitos já são importantes introduzir, é que quando dois vértices têm uma aresta entre eles, eles são chamados de vizinhos, né? Então a vizinhança de um vértice são aqueles vértices que são vizinhos a ele. E quando eu tenho uma aresta e um vértice e eles têm uma junção, isso aqui significa que a aresta incide ao vértice ou o vértice incide à aresta. Então, incidência é o nome que a gente dá, né, ao fenômeno em que uma aresta toca num vértice. Por exemplo, essa aresta daqui, ela não incide a esse vértice aqui em cima. Tá bom? Então, grafos são esses objetos que têm pontos, conexões, a gente chama de vértices, arestas, né, e que podem ser utilizados para modelar algumas situações do mundo real. Essa daqui, por exemplo, é uma delas, é muito comum, né, e a maneira, de fato, como os algoritmos que encontram um caminho mínimo entre dois pontos no mapa, de fato são implementados. Eles extraem do mapa um grafo e eles executam uma escolha dentro do grafo, uma sequência de escolhas dentro do grafo que vai identificar qual que é o caminho mínimo, em geral fazendo essa observação sobre os valores das conexões, etc. Vamos ver aqui um outro exemplo agora, que não tem nada a ver com o caminho mínimo, mas que também mostra como que grafos podem ser úteis para modelar outros problemas. Então aqui a situação é a seguinte, eu tenho um aeroporto, ele opera entre 10 da manhã e 8 da noite. Cada avião que pousa demora 1h30 no portão de embarque, né? Desde a hora que o avião aproxima lá do portão de embarque, até que estaciona, as pessoas saem, faz a manutenção lá do avião, a limpeza, outras pessoas entram, o avião lá faz a manobra de saída, ele é 1h30. Até que ele decola novamente. E aqui eu tenho uma lista dos horários de pouso dos aviões. Vamos supor aqui que o avião pousa, passa 1h30 e decola. Tá? 10, 10h30, 11, meio-dia, meio-dia e 40, etc. Isso aqui é um aeroporto que, digamos assim, tem aí esses horários, e os aviões eles pousam e decolam, o avião não fica parado no portão de embarque, né? Ou se ele não vai decolar, pelo menos ele sai lá do portão de embarque. E a pergunta aqui importantíssima, quantos portões eu preciso funcionando nesse aeroporto para dar conta desses voos? Porque, por exemplo, o portão que serve a este voo, ele também certamente pode servir a este voo. O avião chegou às 10 da manhã, 11h30 foi embora, às 14 pode entrar outro avião. Isso que certamente não pode acontecer, eu não posso ter um portão que sirva a esses dois voos. E aqui eu tenho um conflito. Tá? Então, como que a gente modela esse problema? Né? Então, novamente aqui, o que é que não é importante? Não é importante o horário específico de cada voo. Só é importante saber quais voos têm conflitos entre si. Né? Esse aqui podia ser 10h30, podia ser 10h35, 10h32, 10h20. A única coisa que importa é que ele tem conflito com esse e com esse. Tá? A gente pode modelar isso como um grafo. Então, novamente, a gente tem vértices que vão representar cada um dos voos. E aqui eu estou fazendo a pergunta, há conflito? E se tem conflito, eu coloco uma aresta. Então, isso daqui representa de maneira estruturada, matemática, a descrição desse problema. E aqui a pergunta é, como que eu assinalo portões de embarque para cada um desses voos de modo a evitar conflitos? E esse aqui é um problema que a gente vai ver num vídeo lá para frente, coloração em grafos, mas que aqui eu já vou resolver utilizando essa codificação de cores. E eu espero que fique claro o que é que eu estou fazendo. Por exemplo, o portão 1 é o portão amarelo, e certamente eu posso colocar o portão amarelo para o voo das 10 da manhã. Eu não posso colocar para o das 10h30 nem para o das 11. Mas posso colocar para o das 12 se eu quiser. Posso colocar para qualquer um dos outros que não tem aresta conectando os das 10 da manhã. Então eu posso fazer aqui uma escolha absolutamente arbitrária de portões, né, de voos para usarem lá o portão amarelo, se eu quiser. Por exemplo, essa aqui pode ser uma escolha. Aí o portão 2, o portão azul,
posso vir aqui e novamente fazer uma escolha de voos que vão usar o portão azul. Portão 3, portão vermelho. Portão 5, portão verde. E o portão 6 é o roxo. Né? É claro que eu usei o portão 6 aí só por curiosidade. Eu poderia ter resolvido o problema simplesmente colocando o portão vermelho aqui. Né? E teria utilizado apenas 5 portões. Né? E a pergunta talvez seja... eu consigo fazer com menos? Será que eu consigo resolver esse problema aqui com 4 portões? Né? Porque não, então, será que a gente consegue resolver aqui? Talvez consiga. Vamos pensar aqui. Talvez eu pudesse ter utilizado o portão amarelo aqui. Mas aí esse não poderia ter sido amarelo. Teria que ter sido o vermelho. Mas se esse foi amarelo, vermelho, aí ali teria que ter sido amarelo. Ops. Por enquanto, tudo certo. Já consegui economizar um portão ali. Esse portão aqui não precisava ter sido o verde. Podia ter sido o azul. Não poderia. Aqui eu tenho um problema. Aqui a gente vai identificar que não teria muito como resolver a situação. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 portões e todos os 4 são conectados, 4 voos e todos os 4 são conectados entre si. Então aqui eu preciso utilizar 4 portões diferentes. Então, de fato, apesar de eu ter conseguido economizar aqui no começo da operação do aeroporto, eu não ter utilizado o portão verde, quando chega aqui nesse cluster 3, 3,20, 3,40 e 4,10, eu preciso de 4 portões. E aí, para resolver o resto do problema aqui, já está tudo resolvido mesmo, mas, né, a princípio, a gente consegue pelo menos afirmar que se eu tenho uma solução com 4 portões e eu não tenho como fazer com menos, essa é uma solução ótima. E por que isso aqui é importante? Bem, claro que isso aqui é um aeroporto pequeno, mas imagina um aeroporto gigantesco, um aeroporto, sei lá, um hub internacional, né, que tem aí seus milhares de voos. É bem importante a gente saber economizar a quantidade de portões, porque certamente a construção de um portão de embarque é bem cara. E se ao invés de utilizar, 80 portões, a gente consegue resolver o problema com 65 portões, justificou contratar um matemático para desenhar um grafo e fazer esse trabalhinho de coloração do seu grafo com menos cores. Tá? Então, e nesse problema, é claro que essas arestas elas não representavam conexão física espacial, elas representavam um conflito. Né? Então, em geral, quando você está utilizando grafos, né, você sempre tem que pensar que as arestas elas são usadas para representar alguma espécie de relação. Pode ser proximidade espacial, pode ser conflito, pode ser qualquer coisa, pode ser amizade, né, a rede social. Né? Você tem lá pessoas que seguem outras pessoas e essa relação pode ser representada como um grafo. Tá? E aqui a gente resolveu esse problema de minimizar a quantidade de portões simplesmente colocando cores de modo que vértices vizinhos recebam cores diferentes. A gente vai voltar a esse problema de maneira mais abstrata num vídeo mais para frente. Então agora vamos olhar para alguns puzzles em grafos, puzzles simples, pequenos, vai ser um vídeo curto, para ver se dá uma motivada em alguns probleminhas que a gente vai começar a tentar resolver nos vídeos para frente. Então esse primeiro puzzle é assim: é possível colorir as arestas com azul ou vermelho sem fazer um triângulo de uma mesma cor? Então a primeira coisa que eu acho que tem que ficar clara é o que é um triângulo aqui. Né? Então aqui, nesse contexto de grafos, um triângulo vai ser uma conexão simultânea de 3 vértices. Então isso não é um triângulo. Eu não estou interessado, no contexto de grafos, no geométrico. Né? E essa junção aqui de arestas ela não tem muita relevância, porque aqui não tem um vértice.
Aqui eu tenho 5 vértices, A, B, C, D, E. E a única coisa que, né, é relevante aqui pensar é que, por exemplo, A, D, E formam um triângulo, porque entre A e D eu tenho aresta, entre A e E eu tenho aresta, entre A e D eu tenho aresta. Né? Então, quando eu falo que eu não quero um triângulo em uma mesma cor, o que eu estou querendo dizer é que se eu colocar, por exemplo, essa aresta azul e essa aresta azul, eu formei um triângulo de mesma cor. Né? Note, por exemplo, que assim eu não tenho um triângulo de uma mesma cor. Novamente, por quê? Porque isso daqui não é um triângulo no contexto de grafos. Né? Um triângulo seria isso, isso e isso. Só que essa aresta não recebeu cor ainda. Tá? Então, pensando nesses termos, a gente consegue resolver esse problema? E a gente pode começar tentando. Né? Então, você pode vir aqui e colocar um azul, azul. Então, novamente, aqui agora tem que ser vermelho, porque senão seria um triângulo azul. Então, aqui agora eu posso colocar um vermelho. Então, aqui agora tem que ser azul. Isso já obriga que aqui em cima seja vermelho. Por enquanto, tudo certo. Essa aqui eu posso colocar vermelho se eu quiser. Obriga que essa daqui seja azul. Obriga que essa daqui seja vermelho, que daria um problema. Né? Aqui já eu tenho um problema, porque aqui se for vermelho, eu acabo de fazer um triângulo vermelho entre esses três, e se aqui for azul, eu acabo de fazer um triângulo azul entre esses três. Bem, não significa dizer que é impossível, só significa dizer que esse jeito que eu comecei a resolver não é um bom jeito. Vou pausar o vídeo aqui agora, você olha para esse desenho e pensa se tem como resolver. Tem como resolver? Bem, tem como resolver. Nesse exemplo, você pode fazer a parte de fora toda azul e a parte de dentro toda vermelha. Isso é uma solução. Aqui eu não tenho nenhum triângulo de uma mesma cor. Todas as arestas foram coloridas com azul ou com vermelho. Pergunta mais interessante é se ao invés de 5 vértices, todos eles conectados entre si, você tivesse 6. Se você tivesse 6 vértices, seria possível? Tente fazer essa coloração. Se você, né, conseguir, entre em contato. Se você não conseguir, pode tentar comentar aqui no vídeo por que você não conseguiu. Talvez dê para a gente começar a pensar como que a gente faz demonstrações em teoria dos grafos. Puzzle 2. É possível caminhar em todas as arestas aqui exatamente uma única vez. Então você escolhe um vértice para começar e agora você quer caminhar nesse grafo. Você quer passar por todas as arestas exatamente uma única vez. Então, por exemplo, imagina que você começou aqui, então você quer vir para cá, né? Quer vir para cá e aqui já deu um problema, né? Se você vier... Não, ainda dá. Então vamos lá, pode vir para cá, desce, aí vem para cá, vem para cá. Aí agora talvez, como é que você vai caminhar nessa aresta? Se você vier para cá, você não sai mais. Então você obrigatoriamente teria que ter vindo para o outro lado. Mas aí vai ter um problema, você nunca vai conseguir andar nessa aresta. Então se você começa aqui, como é que você pode fazer? Bem, você pode vir para cá. Como é que você vai caminhar nessa aresta daqui? Você vai ter que eventualmente terminar nela, né? Então você teria que fazer isso e aí não tem como vir para o outro lado. Se você começar aqui, será que está melhor? Você pode vir para cima, aí para baixo, aí como que volta para cá? Não volta. Aí você pode continuar caminhando, né? Mas aí para que lado que você vai? Difícil também imaginar. E aí? Será que tem solução nesse grafo? Será que você consegue caminhar em todas as arestas exatamente uma única vez? Né? Talvez você queira começar aqui, né? Porque aí você tem chance de vir, vá, fecha o triângulo e sai. Não foi tão ruim. Né? Aí sobe aqui agora, vem, fecha o triângulo e sai. Mas e agora? Para que lado que você vai? Como que você vai terminar isso aqui? Bem, se você para caminhar nessa aresta, você vai ter que eventualmente vir para cá e andar para a esquerda, né? Então vai ter que ser o seu último passo. Tá meio complicado aqui agora. No máximo que você conseguiria fazer, uma coisa assim, talvez. Mas aí vai faltar. Faltou essa. Dá para fazer isso?
não dá para fazer isso. Por que que dá ou por que que não dá? Bem, se dá, mostre, construa. Se não dá, novamente, qual que é uma justificativa? Que aqui, entre todas as possíveis maneiras de colocar uma sequência de vértices, não tem como. Aqui a gente está utilizando o conceito de caminho. Caminho, na verdade, tem até um significado mais específico, talvez eu devesse estar chamando de passeio, que é a palavra certa que a gente vai usar no futuro, que é uma sequência de vértices vizinhos em que você pode ou não repetir vértices ou repetir arestas. Tá? Aqui eu, de maneira bastante informal, se esse vértice aqui é o vértice A, B, C, D, E, F, G, H e J. Por exemplo, fazer isso A, B, C, D, dessa forma. Isso aqui pode ser representado como a sequência A, B, C, A, D, F, E, H, G, I e J. Uma sequência de vértices, cada um deles vizinhos do anterior, em que você possivelmente repetiu algum vértice, ou aqui no caso a gente não estava permitindo repetir arestas, mas nada impede você, em outro tipo de problema, permitir que você passe em cada aresta 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, sei lá. Tá? Então deixar aqui a pergunta, é possível resolver esse problema nesse grafo? 3, esse daqui talvez seja mais famoso. É possível conectar cada um dos 3 vértices da esquerda aos 3 vértices da direita sem ter cruzamentos de arestas. Então aqui eu estou estabelecendo uma restrição no desenho. Aí a gente vai ver num vídeo para frente que isso é possível em grafos, é interessante, né? Gera situações úteis de interpretação do mundo real. Aqui eu estou simplesmente dizendo que eu quero fazer essas conexões de modo que eu não cruze arestas, então isso aqui não seria permitido, porque aqui eu teria feito um cruzamento onde não tem vértice, então isso aqui não dá. Então aqui para resolver esse problema eu posso, por exemplo, permitir esse tipo de coisa. Posso fazer assim, mas aí aqui agora já deu problema, né? Esse aqui ainda pode vir para cá, pode vir para cá, mas qual que é o problema? Como que eu conecto esse nesse? Esse problema aqui, ele às vezes aparece como 3 casas e água, eletricidade e gás, você não pode cruzar as linhas, etc. Tem como? Se você, obviamente, já viu esse problema antes, você já tentou muito, você nunca conseguiu. Como que a gente demonstra que não tem como? E o que isso aqui, como que isso aqui é interessante, útil, qual que é a teoria matemática por trás desse tipo de problema? E se você está curioso, você pode já pesquisar sobre número de cruzamento. Tem uma história até interessante sobre o matemático húngaro Thuram, que estudou número de cruzamento ali nos anos 50, 60, sei lá. Vamos voltar aqui agora para o nosso quarto e último problema, que é encontrar o caminho mais curto, imaginando que esses números aqui são distâncias, que começa e termina no mesmo vértice e passa por todos os outros vértices uma única vez. Então, diferentemente dos outros problemas, esse daqui certamente tem solução. Por quê? Porque eu tenho como fazer um caminho que passa por todos os vértices uma única vez, começa e termina no mesmo. Se tem um, então tem um que é mais curto. Até porque a quantidade de possíveis caminhos é finita. Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Então existem 5 fatorial maneiras possíveis de listar esses vértices. Algumas delas são caminhos, outras não são. Por exemplo, esse aqui é o vértice A, B, C, D, E. Você pode notar que, por exemplo, aqui todo mundo é vizinho de todo mundo, mas eu quero que o caminho não repita. Então, por exemplo, se eu fizer A, B, C, eu não posso fazer D e voltar para o B. Eu quero que o caminho... Mas, bem, tem 5 fatorial maneiras de você listar esses vértices A, B, C, D, E, cada uma delas vai representar um caminho. Então tem um número finito de caminhos e dentre todos eles eu quero achar o mais curto. Então certamente esse problema tem uma solução. Mas como que a gente encontra ela?
Então tente um pouco aqui, brinque com isso. Você pode achar que usar essa aresta que tem custo 1 é uma vantagem, mas tem que ver aí se ela não vai acabar sendo... se ela não vai compensar, porque aqui tem outras arestas mais baratas, etc. Tá bom? Vamos também falar sobre o problema de encontrar caminhos que passam por todos os vértices uma única vez em um vídeo mais para frente. Mas por hora, eu acho que valeu como introdução à teoria dos grafos. A gente viu 2 problemas práticos do mundo real que são modelados como grafos, e a gente olhou para 4 puzzles aqui que utilizam grafos. A partir do próximo vídeo, a gente já vai começar a falar um pouco mais concretamente, sistematicamente, teoria dos grafos. Até já!